Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais um vídeo falando sobre livros e dessa vez livros sobre cura de traumas e feridas emocionais. Assim, eu fui uma pessoa que foi muito machucada, verbalmente, fisicamente também, na minha infância, na minha adolescência. E isso afetou muito os meus comportamentos, os meus relacionamentos. Só que eu não sabia identificar e nem acalmar esses meus sentimentos para que eles não viessem a ser padrões na minha vida. Por muito tempo eu repeti o que havia acontecido comigo. Eu levava muito xingão, principalmente do meu pai, por qualquer coisa. E aí eu desenvolvi uma casca que eu não deixava ninguém se aproximar de mim. E se a pessoa se aproximava, eu já metia os pés. Eu era muito grossa, eu era muito ríspida com as pessoas, porque eu criei uma forma de me proteger, digamos assim. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui sentindo cada vez mais um vazio muito grande dentro de mim. Cheguei a ter depressão, cheguei a ter burnout, porque eu me afundava em trabalho para não ter que lidar com as coisas que haviam dentro de mim, das coisas que estavam entulhadas, mal resolvidas dentro de mim. E aí nasceu o desejo por aprender a me curar, mas ter uma cura genuína. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente precisa confrontar o que tem dentro da gente. E aí comecei o quê? Comecei a ter esse desejo por cura de traumas e feridas emocionais. E um dos primeiros livros que eu quero mostrar para vocês foi o primeiro livro sobre feridas da infância que eu li. Ele estava no hype há uns 2 anos atrás e eu pensei, será que é bom mesmo? Vou comprar. E aqui está ele, que é o famoso Acolhendo Sua Criança Interior, da Stephanie Stahl. Vou deixar todos os links dos livros aqui embaixo, tá? Os links da Amazon. E aí, esse livro aqui, ele fala assim, ó, uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância. Gente, esse livro é muito bom, ele é muito delicado, ele faz você voltar lá para sua infância, mas olhar para ela com os olhos de amor, com os olhos de um adulto hoje, olhando para a criança que você era. Então aqui ele fala sobre padrões, sobre a criança sol, a criança sombra, que muitas vezes a gente vive aprisionado na nossa criança sombra dentro de nós, que é uma criança o quê? Uma criança amedrontada, com medo, se sentindo incapaz, inferior, rejeitada, e a gente traz isso para a nossa vida adulta. Então, ó, vou ler um pouquinho o que ela diz aqui atrás, ó. Somente quando conhecemos nossa criança interior e acolhemos ela, é que nos abrimos para descobrir os profundos anseios e cicatrizes que trazemos dentro de nós. Só então podemos vir a aceitar esse lado ferido de nossa alma e começar a curar parte dele. Assim fortalecemos nossa autoestima e a nossa criança em nós finalmente tem a chance de encontrar um lar. Inclusive, eu acho que é dentro desse livro aqui que tem uma frase que diz assim, vou achar para vocês, mas é sobre encontrar um lar interior. Aqui, ó, quem não tem um lar dentro de si, tampouco vai encontrá-lo no mundo exterior. Na página 14 fala isso. Quando eu li essa frase, eu desabei, assim, sabe? Porque há muito tempo eu não encontrava um lar dentro de mim. Porque o lar estava tão sujo, meu coração estava tão sujo de sentimentos ruins, de crenças ruins, de padrões que eu vinha repetindo, que, sabe, eu não encontrava um lar em mim. E eu tentava encontrar nas pessoas ou em coisas. Quando eu li esse livro aqui, eu comecei a entender o quão é importante acolher, ressignificar o que aconteceu com a gente, o que está dentro da gente. Porque só olhando para o nosso passado, confrontando o nosso passado, ressignificando e começando a olhar ele de certa forma com amor, é que a gente pode encontrar um lar dentro de nós. Sim, olha, 10 de 10 esse livro. É muito bom, compre. Outro livro que eu li foi o Não Começou Com Você. Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Esse aqui, então, ele fala sobre traumas familiares herdados e é muito legal você ver que na nossa família
Quando você não confronta e resolve algo, isso vai passando de geração a geração. Por exemplo, vou dar o exemplo do meu avô. Não conheço meu bisavô, não sei como é, mas o meu avô era extremamente grosso, ríspido, batia para qualquer coisa, não ouvia, não havia diálogo, não havia amor. Isso passou por meu pai. Meu pai me tratava da mesma forma, não havia diálogo, não havia atos de amor, havia muita cobrança. De certa forma, meu pai, ele era presente, mas presente de corpo e não de espírito, de alma, assim, sabe? E isso passou para mim e eu me tornei essa pessoa. Só que, como eu decidi investir em conhecimento, a olhar para dentro de mim, eu consegui me libertar desse padrão. Eu consegui me curar, não só pelos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo de vários anos, mas também porque eu encontrei o que eu precisava, o acalento que eu precisava em Deus também. Hoje eu sou cristã e hoje eu também estou estudando para me tornar uma psicanalista, de tanto que eu amei e de tanto que me ajudou falar sobre cura de feridas emocionais, sabe? Nossa, é muito louco como a nossa infância, a nossa adolescência, né, o nosso passado, ele nos define se a gente deixar. Por isso que a gente precisa confrontar e entender, ressignificar o que nos aconteceu. Inclusive, gente, eu gravei uma aula sobre isso, uma aula gratuita, tá? Para você receber, é só clicar no link aqui de baixo. Eu gravei uma aula gratuita do primeiro passo para se curar. Eu trouxe um resumão das coisas que eu aprendi nesses livros aqui e lá também tem alguns exercícios para você fazer. Então, espero que ajude, tá? Só clicar aqui embaixo que vocês vão encontrar essa aula. Então esse aqui, muito bom esse livro. E agora, esse aqui, gente, ai, não sei, eu acho que é meu top 2 nesses livros que eu vou mostrar. Primeiro é Acolhendo Sua Criança Interior. Não Começou Com Você, é muito bom também, mas é o meu top 4, porque aqui são 4 livros. E tem O Corpo Guarda as Marcas. Olha só, de tanta anotação. Grifei demais também aqui dentro. Enfim, eu grifei muita coisa, só que esse aqui eu recomendo mais para quem gosta de estudar mesmo sobre traumas, gosta de entender a fundo como se origina, porque ele traz, o nome dele é O Corpo Guarda as Marcas, né? Então ele traz coisas sobre o cérebro, a mente e o corpo na cura do trauma. Então, esse cara aqui, que é o Dr. Bessel van der Kolk, ele é fundador do Trauma Instituto em Massachusetts. E assim, é um livro mais denso. É um livro que trata sobre abusos, trata sobre várias questões, e ele fala como que o trauma afeta o nosso corpo, originando muitas vezes doenças psicossomáticas, que são doenças originadas pela nossa mente. Então, se você guarda muita mágoa, muito rancor, você se estressa com facilidade, muito provavelmente algo vai acontecer no seu corpo em forma de doença por conta disso, porque o estresse que você sente continuamente, a raiva, a mágoa, enfim, que você sente continuamente, ela precisa ir para algum lugar. E normalmente, tem um bichinho aqui, e normalmente ela se aloja em alguma parte do seu corpo. É muito louco, gente. Aqui você começa a entender como a não resolução do trauma afeta em tudo na sua vida. Você repete padrões, você desenvolve doenças psicossomáticas muitas vezes. Aqui ele fala sobre como que o trauma se instala em você, então ele fala dessa parte mais cerebral, como acontece. Basicamente, ele traz um pouco de neurociência também. Eu gostei muito, eu sou muito curiosa nessa parte. Inclusive, na aula gratuita, eu falei um pouco sobre alguns ensinamentos que tem dentro dele, principalmente sobre a parte que se ativa no nosso cérebro, enfim, quando a gente passa por um momento traumático, né? Gente, esse livro aqui, muito bom, recomendo, vou deixar o link aqui embaixo também. E agora, por último, eu escolhi um livro sobre biologia humana, tem muito sobre neurociência também. Ele é mais denso, mas assim, ele é muito complementar com isso aqui que eu tô falando pra vocês, que é esse aqui, ó, Comporte-se, do Sapolsky. Ele é um calhamaço, ele é enorme, então ele se caracteriza para ser um calhamaço. E, gente, ele é muito bom, denso. Eu demorei mais de meio ano para ler ele. Só que tem coisas na minha vida que nunca mais vão voltar a serem as mesmas depois desse livro. Hoje eu entendo
que não é somente o trauma em si que nos afeta, mas é tudo, é desde quando a gente era feto, desde a sociedade que a gente viveu, as pessoas ao nosso redor, como a nossa infância influenciou sobre a gente, sobre a adolescência, sobre a ambiência que a gente se coloca. E esse livro aqui, gente, ele é irretocável também. Irretocável, não sei, eu acho que ele é meu top... ele também, ele tá junto com o meu top 1. Ele é top 1 junto com o meu top 1. Depois deles dois, eu gosto mais do Corpo Guarda as Marcas, tá? O Não Começou Com Você, pra mim, fica ali por último. Mas, gente, esse livro, por mais que ele é denso, ele, assim, se você estuda para ser também, né, um psicanalista, Eu não entendi o que ele falou. Psicólogo, terapeuta, enfim, se você estuda sobre comportamento humano, ou se mesmo você quer entender mais sobre a biologia humana, o funcionamento do ser humano, leia. Ele é muito bom, irretocável, gente. Eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa. Coisas sobre meus comportamentos que eu não sabia de onde vinham, tá aqui. As respostas estão aqui. E assim, é uma longa jornada para ler todos esses aqui. Acho que contando com eles, eles devem ter umas 2.000 páginas, esses 4 livros, todos eles juntos. Mas assim, ó, vale a pena. Vale a pena. Então, se eu falar para você, qual livro eu começo? Começa por Acolhendo Sua Criança Interior. Tem exercícios, fala sobre essa questão interna da criança interior, da cura da criança interior. Ele é gostoso a leitura, não é tão comprido, ele tem 229 páginas. Depois 229 páginas, depois as referências bibliográficas. Enfim, ele é muito gostoso de ler. Então, ó, vou falar para vocês. Se você está em busca de cura emocional, de cura de traumas e feridas emocionais, leia esses livros. Se você não é muito de ler, vou te dizer que eu compilei tudo isso em um treinamento sobre cura emocional, que o lançamento vai ser agora, dia 23/10. Então, ele se chama Amadurecendo com Cristo. Eu vou falar para vocês todo o processo de cura, para encontrar a paz que novamente faltava dentro de mim. Eu vou falar tudo sobre isso lá dentro do treinamento. É realmente um curso, um método, porque tem método, ele é prático para você realmente ser a pessoa que você tanto deseja ser, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa leve, uma pessoa produtiva também, porque quando você tira esses traumas, essas suas crenças, você consegue ser quem você deseja ser, ou até mesmo quem Deus quer que você seja, porque agora você vai estar liberta, você deu espaço para viver uma nova vida, ser uma versão muito mais melhorada de você. Inclusive, a lista de espera da comunidade, né, do treinamento Amadurecendo com Cristo, eu vou deixar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos livros e assim, leiam, porque conhecimento muda vidas.